Graça e paz, seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o dia 103 do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Para que este momento seja ainda mais proveitoso, deixo 3 breves orientações. 1. Separe um lugar tranquilo. Afaste as distrações, mesmo que por uns 20 minutos. Claro que isso pode variar de acordo com a quantidade de versículos do dia. 2. Prepare o seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você de maneira única e pessoal. 3. Abra-se para a transformação. Deus tem algo novo, atual e poderoso para te dizer hoje. Não posso esquecer de te pedir para se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e fazer comentário de como está sendo sua experiência nessa jornada. E agora vamos ao que realmente importa: boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365, dia 103. As cidades de refúgio. Leituras do dia. Josué 19 a 20. Atos 13. Salmo 29. Leitura de Josué 19. Saiu a segunda sorte a Simeão, para a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. E tiveram na sua herança Berseba, Seba e Molada, Azar-Sual, Balá, Azem, Eutolade, Betul, Ormá, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Susa, Bet-Lebaote e Saruém, 13 cidades e as suas aldeias. Aim, Rimon, Éter e Azã, 4 cidades e as suas aldeias. E todas as aldeias que havia em redor destas cidades, até Baalat-Ber, que é Ramá do Sul. Esta é a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão foi tirada da porção dos filhos de Judá, porque a porção dos filhos de Judá era grande demais para eles, pelo que os filhos de Simeão receberam a sua herança no meio da herança deles. E subiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança até Sáride. E sobe o seu termo desde o ocidente até Marala, e toca em Dabesete, e toca no ribeiro que está de fronte de Joquineão. E de Sáride se volta para o oriente, para o nascente do sol, até o termo de Quislote-Tabor, e sai a Daberate, e sobe a Jafiá. E dali passa para o oriente a Gat-Efer, a Eta-Cazim, e vai a Rimon-Metuar, que está na fronteira de Neá. E este termo rodeia para o norte e chega a Anatom, e as suas saídas serão no vale de Iftael. E Catate, e Naalau, e Sinrom, e Idala, e Belém, 12 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A quarta sorte saiu a Issacar, aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Jezreel, e Quesulote, e Sunem, e Rafaraim, e Sion, e Anaarate, e Rabite, e Quixion, e Ebes, e Remete, e Enganim, e Enhadá, e Bet-Pazes. E chega este termo a Tabor, e a Saazimá, e a Bet-Semes, e as suas saídas serão no Jordão, 16 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. E saiu a quinta sorte à tribo dos filhos de Asser, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Eucate, e Ali, e Betem, e Aksaf, e Alameleque, e Amade, e Missal, e toca no Carmelo para o ocidente e em Sior-Libnate. E volta para o nascente do sol a Bet-Dagon, e toca em Zebulon, e no vale de Iftael, para o norte, e em Bet-Emeque, e Neiel, e vai sair a Cabul, pela esquerda, e a Hebron, e a Reobe, e a Amon, e a Caná, até a grande Sidom. E volta este termo a Ramá, e até a cidade forte de Tiro, e tornará este termo a Ossá, e as suas saídas serão para o mar, desde a região de Aquisibe. E uma,
e Afeque, e Reobe, 22 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Asser, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A quinta sorte saiu aos filhos de Naftali, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Elefe, e Elon, e Saaminim, e Adami, Necabe, e Abidneel, e até Lacum, e as suas saídas serão no Jordão. E volta este termo para o ocidente a Azinorte-Tabor, e dali vai a Ucoque, e toca em Zebulon para o sul, e em Asser para o ocidente, e em Judá para o nascente do sol. E as cidades fortes são Zidim, Zer, Ramate, Racate, Quinerete, e Adamá, e Ramá, e Azor, e Quedes, e Edrei, e Em-Azor, e Iron, e Migdal-El, e Orém, e Bet-Anate, e Bet-Semes, 19 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Naftali, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A sétima sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Zorá, e Estaol, e Ir-Shemes, e Saalabim, e Aijalon, e Itla, e Elon, e Timiná, e Ecrom, e Euteque, e Gibeton, e Baalate, e Jeude, e Beni-Beraque, e Gate-Rimon, e Mejarcom, e Racom, com o termo defronte de Jope. E saiu o termo dos filhos de Dan, e subiram os filhos de Dan, e pelejaram contra Lezém, e a tomaram, e a feriram a fio de espada, e a possuíram, e habitaram nela, e chamaram a Lezém Dan, conforme o nome de Dan, seu pai. Esta é a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. Acabaram, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus termos, e os filhos de Israel deram a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Segundo a ordem do Senhor, lhe deram a cidade que pediu, Timná-Sera, na montanha de Efraim, e edificou a cidade e habitou nela. Estas são as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças das tribos dos filhos de Israel repartiram por sorte em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, e acabaram de repartir a terra. Leitura de Josué 20. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa involuntariamente, sem intenção, e elas vos serão por refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, apresentar-se-á à porta da cidade e exporá a sua causa aos ouvidos dos anciãos daquela cidade. Então o receberão na cidade consigo, e lhe darão lugar, para que habite com eles. Se, pois, o vingador do sangue o perseguir, não entregarão o homicida na sua mão, porquanto feriu a seu próximo sem intenção, e não o odiava antes. E habitará naquela cidade até que esteja perante a congregação em juízo, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará, e entrará na sua cidade e na sua casa, na cidade de onde fugiu. Então designaram a Quedes, na Galiléia, na montanha de Naftali, e a Siquém, na montanha de Efraim, e a Quiriate-Arba, que é Hebrom, na montanha de Judá, e além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente, designaram a Bezer, no deserto, na campina da tribo de Ruben, e a Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e a Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Estas são as cidades designadas para todos os filhos de Israel, e para o estrangeiro que peregrina entre eles, para que se acolhesse a elas todo aquele que involuntariamente matasse alguma pessoa, para que não morresse pela mão do vingador do sangue, até se apresentar perante a congregação. Leitura de Atos 13. Na igreja que estava em Antioquia, havia profetas e doutores, Barnabé e Simeão, chamado Níger,
e Lúcio de Cirene, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo-lhes as mãos, os despediram. E assim, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. Havendo percorrido a ilha até Pafos, encontraram certo judeu, chamado Bar-Jesus, que era feiticeiro, falso profeta. Este estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, pois, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o feiticeiro, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Agora, pois, eis que a mão do Senhor está sobre ti, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. E no mesmo instante caiu sobre ele uma névoa de escuridão, e andando ao redor, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. E partindo de Pafos, Paulo e seus companheiros chegaram a Perge, na Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, passando de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, e entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: Varões irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo, e pedindo silêncio com a mão, disse: Varões israelitas, e vós que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso os tirou dela. E suportou seus costumes no deserto por quase 40 anos. E destruindo 7 nações na terra de Canaã, lhes deu por sorte a terra deles. E depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízes, até o profeta Samuel. E depois pediram eles um rei, e Deus lhes deu a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim, por 40 anos. E havendo tirado a este, lhes levantou o rei Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador Jesus. Havendo João primeiramente antes da sua vinda, pregado a todo o povo de Israel o batismo de arrependimento. E quando João completava a sua carreira, disse: Quem vós cuidais que eu sou? Não sou eu, mas eis que após mim vem aquele de quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Varões irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós é enviada a palavra desta salvação. Porque os que habitam em Jerusalém e suas autoridades, não conhecendo a este Jesus, e as vozes dos profetas que se leem todos os sábados, condenando-o, as cumpriram. E embora não achassem causa alguma de morte, pediram que fosse morto. E havendo cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram no sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e ele foi visto por muitos dias pelos que com ele subiram de Galiléia a Jerusalém, os são suas testemunhas perante o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu, a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Meu filho és, tu, hoje te gerei. E que o ressuscitou dos mortos, para nunca mais tornar à corrupção, disse-o assim: Eu vos darei as santas e fiéis bênçãos de Davi. Pelo que também em outro salmo, diz: Não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais, e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não viu a corrupção. Seja-vos, pois, notório, varões irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados.
E de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por este é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos, e desaparecei, porque realizarei em vossos dias uma obra em que de modo nenhum creeis, se alguém vô-la contar. E saindo os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a permanecer na graça de Deus. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Então Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque assim nos ordenou o Senhor: Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas para a salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram as mulheres piedosas e de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora de seus termos. Mas eles, sacudindo contra eles o pó dos seus pés, foram para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Leitura de Salmo 29. 1. Tributai ao Senhor, vós, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. 2. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. E faz o Líbano saltar como um bezerro, e Sirion como um filhote de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz as corças darem à luz, e desnuda os bosques, e no seu templo todos glorificam a sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei, para sempre. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Pontos principais. Josué 19:20. Conclusão da distribuição das terras. As sortes para Simeão, dentro de Judá, Zebulon, Issacar, Asser, Naftali e Dan. A tribo de Dan expande seu território conquistando Lesem. Josué recebe sua herança, Timnat-Sera. O capítulo 20 estabelece as cidades de refúgio, 3 a oeste do Jordão, Quedes, Siquém, Hebrom, e 3 a leste, Bezer, Ramote, Golã. Estas cidades protegiam o homicida involuntário do vingador do sangue até o julgamento. Atos 13. Início da primeira viagem missionária de Paulo, Saulo agora chamado Paulo. Em Antioquia, o Espírito Santo separa Barnabé e Saulo. Em Chipre, enfrentam o falso profeta Elimas, que é cegado. O procônsul Sérgio Paulo crê. Em Antioquia da Pisídia, Paulo prega um poderoso sermão na sinagoga, traçando a história de Israel e anunciando Jesus como o Salvador ressurreto. Muitos gentios creem, mas os judeus incitam perseguição. Paulo e Barnabé sacodem o pó dos pés e vão para Icônio. Os discípulos ficam cheios de alegria e do Espírito Santo. Salmo 29. Salmo que celebra a voz poderosa do Senhor. 7 vezes a voz do Senhor é mencionada,
mostrando seu poder sobre as águas, cedros, fogo, deserto e bosques. O Senhor reina sobre o dilúvio, e é rei para sempre. O salmo termina com bênção. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará seu povo com paz. Desafio prático. Hoje aprendemos sobre a conclusão da partilha da terra e as cidades de refúgio, a primeira viagem missionária de Paulo e a pregação do Evangelho, Atos 13. E a voz poderosa do Senhor, Salmo 29. Reflita. 1. Cidades de refúgio. Estas cidades apontam para Cristo, nosso refúgio seguro. O pecador arrependido encontra nele proteção. Você já correu para Cristo como seu refúgio? 2. Até a morte do sumo sacerdote. O homicida só podia sair após a morte do sumo sacerdote. Cristo, nosso sumo sacerdote, morreu, e por sua morte temos liberdade completa. Você vive na liberdade que Cristo conquistou? 3. A tribo de Dan conquista. A tribo de Dan não se contentou com a herança inicial e conquistou mais território. Você tem buscado conquistar mais das promessas de Deus ou se acomodou? 4. O Espírito Santo envia. Em Antioquia, a igreja jejuou, orou e o Espírito Santo enviou missionários. Você tem buscado a direção do Espírito para a sua vida e para a obra de Deus? 5. Paulo e Barnabé. Saulo, agora chamado Paulo, nome latino para a missão entre gentios. Você está disposto a se adaptar para alcançar pessoas com o Evangelho? 6. Elimas, o falso profeta. Ele resistia à verdade. Existem Elimas hoje que tentam desviar as pessoas da fé. Você tem discernimento espiritual para identificar e resistir a falsos ensinos? 7. A palavra desta salvação. Paulo pregou a salvação em Cristo. Você tem anunciado esta palavra com ousadia? 8. Justificação pela fé. Paulo declarou que, por este é justificado todo aquele que crê. Você já experimentou a justificação pela fé em Cristo, não pelas obras da lei? 9. Voltamos para os gentios. Diante da rejeição dos judeus, Paulo e Barnabé se voltaram para os gentios. O Evangelho é para todos. Você tem compartilhado com aqueles que são diferentes de você? 10. Cheios de alegria e do Espírito Santo. Apesar da perseguição, os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Essa alegria independe das circunstâncias. Você tem experimentado essa alegria? 11. A voz do Senhor. Salmo 29. A voz do Senhor é poderosa e majestosa. Você tem ouvido a voz de Deus através da palavra? Ela tem quebrado as durezas do seu coração? 12. Força e paz. O salmo termina prometendo força e paz ao povo de Deus. Você tem buscado força no Senhor para enfrentar os desafios? E tem experimentado a paz que Ele dá? Gostou? Então bora espalhar! Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.